Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz, muito bom dia. Vamos orar, vamos apresentar a nossa vida diante do Senhor com a Bíblia na mão, com o coração aberto, com a mente voltada para o mover do seu espírito e vamos crescer na presença do Senhor. Obrigado por sua companhia. Caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se, marque aquele sininho ali que daí o sininho vai te comunicar toda vez que uma palavra nova chegar, e todas as manhãs vamos juntos, apoiando uns aos outros, orando uns pelos outros e crendo que desta maneira nós teremos muito êxito em nossa vida na presença do Senhor. Hoje, com o Salmo, é o Salmo de número 117, ele é bem curtinho, ouça com atenção. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Amém. Não apenas este, mas muitos outros salmos e textos bíblicos enaltecem, engrandecem, apontam, reconhecem o poder do Senhor, a pessoa de Deus, a natureza de Deus, né? É onipotente, é onipresente, Ele é o Todo-Poderoso, né? Ele pode estar em todos os lugares, Ele está sabe de todas as coisas. Nosso Deus é maravilhoso, nós o adoramos sempre. Iniciamos esse dia reconhecendo quem Ele é. O Senhor é Deus, é digno da nossa adoração. Apesar de todas estas coisas e estes atributos do caráter de Deus, eu compartilho com você algumas coisas que Deus não pode. A gente gosta de falar, né? Deus pode todas as coisas, mas eu quero compartilhar com vocês pelo menos 5 coisas. 5 coisas que Deus não pode. Está preparado? Você vai ouvir esta? Que Deus te abençoe nisso. A primeira coisa que Deus não pode, Ele não pode pecar. Deus não pode pecar porque é contra a sua natureza de santidade. Jesus, no seu ministério terreno, a encarnação viva do próprio Deus, não pecou. A Bíblia é muito clara com respeito a isso. Ele sofreu todo tipo de tortura emocional, física e também tentações. Bem claramente, ali no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, há um momento em que as tentações são elucidadas a ele, são verbalizadas a ele. Mesmo assim, ele passa sem pecar. Por quê? Porque o nosso Deus não pode pecar. A segunda coisa que Deus não pode é mudar o passado. Muitas vezes, ao olharmos pelo retrovisor, gostaríamos de encontrar na nossa máquina aí do tempo um botãozinho que pudesse fazer o tempo voltar. Gosto muito daquele relógio de areia, até tenho um aqui bem na minha mesa, está sempre comigo. Ele mostra como nós deveríamos olhar o tempo, né? O tempo vai passando e esta areia que desceu, ela não sobe mais, ela não volta mais. Passado é passado. E mesmo assim, em histórias impressionantes de conversão, como as do apóstolo Paulo, nós não vemos Deus mudando o passado, mas nós vemos Deus mudando pessoas. Então, ao buscar a presença de Deus e adorar a Deus com todo o seu ser, não se iluda. Ele não vai mudar o passado, mas Ele vai mudar você, se assim você quiser. A terceira coisa que Deus não pode, Ele não pode reter a graça dEle sobre você. Deus é maravilhoso e esta é uma decisão de Deus de derramar graça sobre graça, a ponto de a Bíblia
falar lá no texto de Romanos que onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque Deus não retém a graça, a sua graça, o seu favor sobre o seu povo. Pelo contrário, em todo o lugar onde os seus filhos, com um coração contrito, com uma mente voltada para Deus, se arrependem e mudam de opinião e mudam de decisão, Deus também vem e intervém nas circunstâncias com a sua maravilhosa graça. A quarta coisa que Deus não pode fazer é parar de amar você. Essa é uma grande notícia, né? É bom ser lembrado. Ele não desiste de amar os seus filhos, é desejo dele que todos se salvem. Deus é o Deus das segundas, terceiras e muitas outras chances, e está sempre disposto a voltar para resgatar aquele que está vivendo um dia difícil. A parábola do filho pródigo é uma das inspirações para isso. Deus não para de amar a pessoa, mesmo que a pessoa tenha feito a coisa mais terrível. No caso, na inspiração da parábola do filho pródigo, aquele menino disse que ele queria o pai morto, que ele preferia o pai morto do que vivo. Foi isso que ele disse quando ele pediu a sua herança antecipada. Eu não importo com a sua vida, com a sua companhia, eu quero o seu dinheiro, né? Mesmo assim, a figura de Deus, que é a figura daquele pai, não para de amá-lo. Deus não pode parar de amá-lo. E a quinta e última coisa que eu quero dizer a você nesta argumentação é que Deus não pode fazê-lo, fazer a mim e a você, amar a Ele. Esta é uma coisa que Deus nos provoca, que Deus nos constrange. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o amor de Cristo nos constrange porque Ele nos amou mesmo quando ainda éramos pecadores. Mesmo assim, Ele não tirou de mim e de você a liberdade de escolha. Deus não pode obrigá-lo a amar a Ele. Então, esta é uma decisão que eu e você temos que tomar deliberadamente, voluntariamente, de nos voltarmos para Deus. Deus é maravilhoso, né? O salmista no Salmo 117 fala que o seu amor, imenso amor leal por nós e a sua fidelidade duram para sempre. Mesmo assim, Ele não pode pecar, mudar o passado, retirar a graça dele sobre você, parar de amar você e obrigá-lo a que você ame a Ele. Medite nessas palavras e deixe que o Espírito Santo encha o seu coração de paixão por esse Deus maravilhoso. E vamos orar. Deus querido, Deus de amor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, em temor, em tremor, em alegria e gratidão neste dia que está começando, e pedimos que a Tua bênção possa ser estabelecida sobre a vida dos Teus filhos. Senhor, ajuda-nos a perceber a magnitude, Senhor, da Tua grandeza. Ajuda-nos a perceber, Senhor, a glória que o Senhor tem, o amor que o Senhor é, e, Senhor, nos constrange. Nós pedimos, Senhor, que a Tua obra seja grande em nossas vidas. Assim nos colocamos, nos posicionamos diante de Ti, confiando que o Senhor está fazendo algo maravilhoso em nós e para o nosso bem. Oramos, Senhor, uns pelos outros, pedindo a Tua ajuda, especialmente por aqueles que estão vivendo dias difíceis. Manifesta o Teu querer e nos abençoa em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Forte abraço.